Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um clássico, né? Da literatura. Mas eu vou apresentar esse clássico não gostando muito. Eu acho que eu vou ser da oposição. E ele, eu não sei bem. O que você Não acha, Zé? sei. Eu acho que eu vou ser contra a oposição. Então, ótimo. Então vai ser um embate aqui sobre o livro Orgulho e Preconceito. A Jane Austen, ela publicou o Orgulho e Preconceito em 1813. Na verdade, já tinha uma versão dele, de outra história que ela tinha feito. Mas parece que a história não deu certo, eu não sei muito bem porquê. E aí ela refez como Orgulho e Preconceito. Parece que tinha até outro nome a história. Era um outro título? É. Mas as pessoas têm acesso a esse título? Não. Ah, eu queria saber. E a história de Orgulho e Preconceito, só pra gente contextualizar o debate, se passa no início do século XIX, Isso. no interior da Inglaterra, e ele conta a história da família Bennet, né? Isso. Que é uma família formada pelo pai e pela mãe e 5 filhas. E naquela época, uma família formada apenas por filhas, né, por mulheres, não era uma coisa muito ideal para a visão de família, porque quando os pais falecessem, as filhas não iam herdar a casa, as propriedades dos pais, né, provavelmente ia ser transferida para algum parente muito próximo, que esse parente existe no livro. E assim, não teria nenhum filho pra tomar conta das coisas, né? E nenhum filho para ajudar, né, o pai nas finanças da casa. Exato. E aí a principal característica desse romance, que todo mundo, todos os críticos elogiam muito na escrita da Jane Austen, é a ironia que ela coloca no texto. O início do romance, ela coloca que... não sei muito bem como é a frase, mas é algo do tipo que quando um homem é rico, ele procura uma esposa para se casar. Isso. Sendo que, na verdade, no livro a gente vê que é o contrário, né? Porque todas as mulheres do livro, quer dizer, não todas, né? Mas a maioria das mulheres do livro, Se jogam. elas tentam um marido rico, elas tentam um casamento. Isso antes de qualquer coisa, antes de ver se o cara presta, né? Se o cara é legal, se ela tem conversa com o cara, ela não quer saber disso. Ela quer saber se o cara tem money. Money. E isso a gente não pode nem julgar, porque na época o casamento era como se fosse a tábua de salvação para qualquer mulher. Se uma mulher passasse a vida dela solteira, aquilo era o fim, porque é sinal de que ela ia ter que ser sustentada por alguém da família. E também a gente tem que ver que isso existe até hoje também, né? Até hoje, mesmo que seja de uma forma mais branda, eu acho que para algumas mulheres ainda existe. E mesmo a mulher tendo conquistado o espaço dela no mercado de trabalho, por mais que a mulher tenha conseguido conquistar tanta coisa, né, da década de 60, 70 pra cá, ainda existe muito isso. Aliás, não só de mulher para homem, né, a mulher procurar um homem rico, mas também tem muito homem procurando mulher rica. Muito jovenzinho procurando coroas ricas, ou até mesmo da mesma idade, não importa. Querem dinheiro. E aí o que acontece? Essa família, a mãe dos Bennet, ela é uma pessoa muito louca. Ela é muito engraçada, ela é uma senhora que vive doente dos nervos quando isso lhe convém, né? E aí ela usa desse artifício para conseguir tudo o que quer dentro daquela família. Já o pai, ele é um personagem bem irônico, eu gosto muito dele até. Só que ele parece ser muito... Passivo às coisas. como se ele tivesse preguiça. Preguiça total, não tô nem aí, não tô nem vendo, faço o que vocês quiserem. Não tem muita paciência com as filhas, parece que ele tá vendo tudo de fora do ciclo, como se ele não fizesse parte daquilo. E isso até vai trazer uma consequência na frente do livro, né? E a gente tem as 5 filhas, que a mais velha é a Jane, que é aquela princesa, aquela personagem muito boazinha, mais bonita. Que por mais que seja descrita dessa forma, que ele tá descrevendo direitinho, mas eu acho das irmãs a mais interessante. Depois vem a Elizabeth, que é A principal. a personagem principal, a protagonista, que é descrita como a mais inteligente. Chatérrima. Vem a Mary, que é a terceira filha, que a Mary é a mais diferente daquela família. Ela não gosta muito de socializar, ela é muito voltada no universo dos livros e ela
ela fica filosofando muito sobre a vida, né? E tem as duas mais novinhas, que é a Lídia e a Kiri. Acho que é, né? As Lídia piores, e eu não lembro nem o nome, nem quero lembrar. que são duas crianças que elas se assemelham muito à mãe. Principalmente a Lídia, tanto que a Lídia é a favorita da mãe, né? Que ela é aquela personagem totalmente supérflua, ela só quer saber de festa, de homem e de correr atrás de soldado. Então. E não sabe nem o que vai ser a consequência de tudo aquilo depois. Ela nem pensa. Ela só quer porque da mãe deve ter ensinado. É. E ela vai. É igual uma, sei lá, um bicho. Você ensina o bicho a fazer xixi, ele não questiona. E o interessante dessa obra é porque a Jane Austen ela também é muito elogiada na construção dos personagens, como se ela conseguisse fazer personagens bem diferentes uns dos outros. E o que eu notei em Orgulho e Preconceito é que esses personagens eles são bem característicos. Então vamos pegar a mãe louca. Então ela vai agir no livro todo como uma mãe louca. Vamos pegar Meio a caricato, personagem... né? São caricatos. Vamos pegar a Jane, que é a boazinha. Então a gente vai seguir o livro todo a Jane sendo boazinha, não querendo julgar ninguém. Mas tem um momento da história que gera uma dúvida quanto a isso. Por isso que eu acho ela interessante. Isso. Né? A gente fala mais tarde. Os únicos personagens que eu vi que há mudança assim, de personalidade seriam os dois principais. Que é a Elizabeth, que ela muda no decorrer do livro. E o protagonista, que é o Mr. Darcy. Que muda, né? Muda com muito... sem interesses. Que isso, imagina. Bom, mas como é que o Mr. Darcy entra na história? Existe uma família que se muda para esse interior, acho que para passar uma temporada, que são os Bingley. Ao saber que chega essa pessoa rica na cidade, porque eu não sei como, os personagens sabem quanto é que os ricos ganham por ano, né? A mãe decide que uma das 5 filhas vai ter que casar com aquele homem. Sério, o famoso telefone sem fio. Isso existe até hoje. Telefone sem fio, uma pessoa vai lá e inventa, aí passa pra outra aumentada, essa outra já passa mais aumentada, ainda daqui a pouco chega rios de dinheiro pra última pessoa que tava no telefone sem fio. Pra você ver como é contemporânea. É. Olha aí como ela escreve bem. Enfim, a família chegou lá naquela cidade, então a mãe, ela resolve empurrar. Cara, isso não significa que ela escreva bem, significa que o mundo tá na mesma desde a época dela. E aí essa mãe vai tentar empurrar as filhas, né? Vai ter um momento que vai ter um baile lá. E nesse baile, esses personagens vão se entrecruzar, né? Isso. E vai acontecer um romance da Jane, que é a filha mais velha, pelo Bingley, que é o rapaz rico, que é muito simpático. Todo perfeitinho, É. todo mundo gosta dele. Parece muito com a Jane, né? Parece muito com a Jane. Mas são em feitos um pro outro. compensação, o amigo dele, que é o Mr. Darcy, que é o nosso protagonista, ou um anti-herói, né? Ele é totalmente o oposto. Ele é seco, ele é rude. Ele é snob aos extremos. Ele não gosta das pessoas ao seu redor. Ele se considera muito melhor e muito superior aos outros. Isso não é o que a gente pensa. Não é o que a gente acha ou deduz lendo o livro. É o que ele passa pra gente. É o que realmente está escrito aqui. Ele fica esnobando as pessoas o tempo todo. Ele fica se desfazendo daquela população, daquela cidade que ele chegou agora. Então ele realmente não é um personagem bom mesmo. Mas realmente você tem razão. Tem um determinado momento do livro que ele assume que ele tem esse orgulho. Exato. Tanto que é o título do livro, né? Orgulho. Orgulho e que é preconceito. muito voltado pro Darcy. E o preconceito, que é muito voltado pra Elizabeth. Porque a Elizabeth ela tem o costume de julgar as pessoas. Ela julgou pelo que ele passou. Não só ele, ela se acha muito inteligente. Então, eu acho que em algum momento ela até fala que um dos passatempos dela é ficar julgando as pessoas como elas se comportam, como elas são, como elas vão agir. Tá, mas peraí. Se era preconceito da Jane quanto ao Mr. Darcy, então na verdade ele não era orgulhoso coisa nenhuma? O Sr. Darcy realmente não era nada daquilo, aquilo era só uma carapuça, ou ele era exatamente tudo aquilo, mas pela paixão, pela Elisa, ele mudou. Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar é que esses personagens, o Darcy e a Elisa, eles vão entrar em atrito, porque o Darcy foi rude com ela, então ela já cria aquela repulsa com ele, então ela vai ser rude com ele. E mas ela ao mesmo também, tempo, mas espera, eles têm... além dele ter sido rude com ela, ele não foi apenas rude com ela normal, ela estava gostando dele.
Sim. Ela foi meio de braços abertos a conhecê-lo, porque ela já viu e gostou da aparência dele e da postura dele. E aí ele foi rude com ela e ela já estava muito aberta. Isso feriu em dobro. E aí ela já, né? Se afasta dele. Isso é importante. Mas dá pra perceber que os dois personagens, eles têm um interesse um pelo outro. Sim. Até mesmo o Darcy. Passa um tempinho, você percebe que ele tá afim dela também. Verdade. Ele não sabia, mas ele já tava. E falando em aparência, uma das coisas que eu notei muito no texto é que talvez seja até o padrão de escrita da época, né? Mas os personagens, eles não são muito descritos fisicamente. Né? Não são. São e sim pouco... pelo que eles são. Essas características que são dadas pra gente são consideradas as características mais superficiais de uma pessoa, mais mutáveis. Porque são características as menos seguras possíveis, que você pode mudar a qualquer momento, ou que você pode dizer que as tem por mero engano. Ou por escudo, ou por proteção própria. Então, assim, são características muito mais superficiais do que realmente garantidas, sabe? Tá, eu não tiro a sua verdade de que o Darcy realmente seja orgulhoso e que ele desprezava as pessoas. Mas ele foi criado dessa forma. Ele foi uma criança mimada, filho único, então tudo era dele. Ah, é? Tá, mas a irmã dele tem uma grande distância de idade. A irmã dele é muito jovenzinha. Ela é bem mais jovenzinha. Tá? Verdade. Mas, voltando, para aquela época, realmente era aquilo. Se você era burguesia, você tem que desprezar quem é da classe média para baixo. E até hoje a gente vê pessoas assim. Que se acham superiores porque elas têm dinheiro. Infelizmente. Os famosos que acham que tem o rei na barriga. E a história se segue, acho que nesses dois planos, seguindo a família Bennet, como eles vão se desenvolvendo, né? Com o passar do tempo. Com o romance, que é do casalzinho perfeito, que é a Jane e o Bingley. E com essas trocas de orgulho e preconceito, que às vezes o orgulho tá com Darcy, às vezes é com Elizabeth, às vezes o preconceito é com Darcy, principalmente com a família da Elizabeth, e às vezes o preconceito da Elizabeth. Então são personagens que vivem trocando esse título de orgulho e preconceito. Não dá pra definir quem é o orgulhoso e quem é o preconceituoso entre os dois. Mas eu entendo que você não goste, porque, pelo que eu te conheço, tu gosta do livro se tu tiver empatia. Né? Então, por exemplo, talvez normalmente sim. Se você pega um livro que os personagens, eles são... Mas eu me identifico muito com o personagem. Qual personagem? Com o próprio Darcy. Eu também me identifico com Darcy. Todo mundo se identifica um pouco com Darcy. Todo mundo se identifica um pouco com Elisa. Quem nunca foi o patinho feio lá do local? Quem nunca foi o estranho em algum local? A Elisa é a estranha ali das irmãs. Porque se uma é perfeita... Não, a estranha é a Mary. Tá, só que a Mary mal aparece no livro, falam muito pouco dela. Inclusive eu acho que foi um desperdício, porque podia ter sido uma personagem muito bem aprofundada e seria muito interessante. Mas eu acho que pra ironia que ela quis passar, né? Porque ela tá escrevendo a realidade, o que ela tava vendo da sociedade dela. Então o que acontece com essas pessoas mais interessantes? Elas são deixadas de lado, né? Porque o interessante é a Lídia, que só gosta de festa. A Elizabeth, que entra em treta com Darcy. E a própria Elisa. A Elisa, ela é uma rebelde. Sim, ela é uma rebelde. Ela é diferente. E ela tá como personagem principal no livro. Por que a Mary também não foi explorada? Ela é diferente, mas Elisa, ela ainda tem muito do conservador. Ela não quer ser revolucionária. Tipo assim, eu vou ser uma mulher que vou viver solteira e vou trabalhar. Não. Ela tem uns pensamentos diferentes, mas ela é presa da forma que ela foi criada, principalmente com aquela mãe louca dela. Presa naquela sociedade. Então ela tem uns pensamentos que divergem da maioria das mulheres da época, mas ainda assim ela é conservadora. Principalmente a gente vê o conservadorismo dela no que acontece com a Lídia. É verdade. É um spoiler, tá, gente? A gente não pode falar. A gente já tá jogando muito spoiler aqui, né? Mas... Não, acho que nem tanto. Não, mas o negócio da Lídia seria, né? A gente não pode comentar. Então, assim, eu defendo a obra porque ela é a realidade, uma realidade que existe até hoje. Então, os personagens, eles têm essas contradições, né? Apesar de eles serem caricatos, eles apresentam contradições e, não sei, não consigo julgar assim. Acho tão humano.
Assim, eu acho que por mais que seja uma obra que possa ser trazida até os dias de hoje, né, que ainda seja relativamente contemporânea, isso não significa ser uma obra boa. Primeiro, a Jane Austen não escreveu isso pensando nisso. Como Ela é que tu sabe? Porque ela não era vidente. Ela... Não tô dizendo que ela tá escrevendo isso pra que siga até hoje, mas ela tava retratando a sociedade da época. Exato, ela fez um retrato, até onde a gente sabe, né, fiel da sociedade de antigamente, principalmente pela visão feminina, né? Mas isso, pra mim, não significa que seja um bom livro. Eu não gostei da escrita. A escrita é muito arrastada. As coisas que elas fazem, as ações que elas tomam. De, eu vou visitar fulano não sei aonde. Vou visitar ciclano não sei aonde. Vou para lá não sei o que, não sei o que lá. Vou para fazer não sei o que, não sei o que lá. Nada. Não fazem nada da vida. Nada, nada, nada. Só Mas procuram que um homem. Só querem saber de homem. E no estudo que é bom é nada. E fazer porra nenhuma da vida é nada. Tudo bem, mulher na época não era pra ser mais nada a não ser isso. Mas pra mim é uma leitura chata. Sobre uma pessoa que não tem nenhum objetivo na vida a não ser casar. Mas era um retrato. Pronto! Então eu não gosto dessa época, por isso não gostei desse livro. Ela poderia ter colocado um tiquinho mais de emoção nessa história? Poderia. Será que a vida de todo mundo era tão monótona quanto dessa família? Não sei, acho que naquela época a vida devia ser muito monótona. Gente, a vida nessa época era só espera? Acho que pra mulher, sim. Devia ser uma merda. Mas enfim, eu também mas acho... aí a gente pega Madame Bovary, que também é um pouco mas a Madame Bovary era totalmente diferente, ela era pior que a Lídia. Mas eu também acho que tem alguns capítulos que eu acho que foram mais arrastados, né? Umas coisas... Pronto, uma coisa que eu vi muito em Orgulho e Preconceito. Se os personagens conversassem entre si... Se os personagens dissessem o que pensavam um pro outro... E eu tenho certeza que eles falavam. Porque eles faziam várias festas, viviam se convidando pros lugares, viviam se encontrando. Porque na época não tinha televisão, na época não tinha internet, na época não tinha nada disso. Então as pessoas faziam o quê? Se conheciam, se encontravam e conversavam e liam livros. Então poderiam falar sobre o que eles estavam lendo, poderiam falar um pouco mais sobre os sentimentos humanos deles próprios. Não falar tanto de terras, não falar tanto de vou tomar a terra de vocês, quero casar com fulano, quero casar com Beltrano, senão a terra não é de... Isso é chato. Eu acho que nessa época aqui já eram escritos livros bem melhores do que esse, com muito mais emoção, sabe? Realmente eu acho que se os personagens tivessem sido mais sinceros, conversado mais, não existiria o romance. Né? Porque eu acho que muito do que se estendeu na história foi essa falta de troca de ideia, de verdade, de um conversar com o outro. O único personagem verdadeiro, assim, bem sincero, de sopetão, assim, que eu vi no livro, foi a tia do Darcy, quando ela vai até a Elizabeth fazer aquele escândalo porque tem o rumor daquele noivado que vai acontecer. Aquela personagem eu fiquei assim surpreso. E foi um momento que eu fiquei muito surpreso também com a Elizabeth, com as respostas que ela deu para aquela personagem. Mas fora isso, no final, quando cada personagem vai dizendo o que realmente pensa, a gente fica com a ideia de, nossa, essa obra poderia ser bem mais curta se eles tivessem conversado um com os outros. Exatamente. Mas é um ensinamento. Ensinamento? Que a gente deve ser mais direto, sincero na vida, para não perder tempo. Como elas perderam. E como nós também. Não. Eu gostei muito da leitura de Orgulho e Preconceito. Quanto tempo você demorou, Moisés, pra ler Orgulho e Preconceito? Não, mas eu recebi uma grande lição desse livro. Então me diz, Moisés, por que você demorou tanto a ler Orgulho e Preconceito? Porque é arrastado. Mas isso não quer dizer que eu não goste do final. Mas também significa que não é um dos melhores livros que você viu na sua vida, não, né? Realmente não é dos melhores livros que eu li. Mas isso não tira o fato de que esse livro também é interessante. Bom, eu não achei muito não, gente. Não consegui te convencer de que Orgulho e Preconceito foi uma boa leitura. Ninguém conseguiria, meu amor, não é você. A única pessoa que conseguiria me convencer disso seria a própria Jane Austen com a leitura dela, com a escrita dela. Se eu li e não gostei, não há quem faça eu gostar.
Muito bem. Gente, brincadeiras à parte, realmente, assim, não é um livro que eu tenha gostado mesmo, tá? Tipo, não tem jeito. A gente fez um duelinho aqui. Fui bem A gente direto, fez mais o duelo também, porque eu acho que já existem tantas resenhas de Orgulho e Preconceito, que acho que ficaria mais interessante pro canal, algo mais Com certeza. original, a gente debater sobre isso. Fazer diferente da Jane Austen, fazer algo diferente. Que horror! Comente aqui embaixo que Por se favor, vocês gente. defendem ou se vocês são contra Orgulho e Preconceito também. Isso. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau. Beijo, tchau, tchau, gente.